Depois de algum tempo, ele disse com voz suave: lamento, Mila, vê-la sofrer tanto. Coragem. Você é jovem, bela e tem a vida pela frente. Engana-se, Dmitri. Minha vida acabou. O que será de mim agora? Não, Mila. Eu estou aqui e tomarei conta de você. Sabe que pode confiar em mim. Sempre fomos amigos. Cheio de cólera ante tal desfaçatez, Yuri gritou, tentando alertar sua amada. Não acredite nele, Ludmila. E um covarde que traiu nossa confiança. Foi ele que me feriu. Veja como estou sangrando. Tudo culpa dele. Como os demais, Ludmila parecia fingir não escutá-lo e não respondeu. Baixou a cabeça e murmurou, amargurada: ninguém pode me ajudar. Dmitri preparava-se para responder, quando alguém veio chamá-lo. Feodor convocava os membros do conselho para uma reunião. Além de Yuri, outro membro do conselho estava morto. Seria preciso apresentar outros 2 nomes para recompor o conselho e depois fazer a escolha do líder. Yuri reagiu diante dessa informação. Já disse que não estou morto. Por que não me escutam? Deixou Ludmila e dirigiu-se também ao local da reunião. Os cossacos, reunidos, analisaram os nomes sugeridos e votaram depois. Os escolhidos foram convocados a comparecer. Juntos, teriam de decidir quem seria o novo líder. A princípio, a votação apontou 2 votos para Feodor e 2 para Dmitri. Feodor ficou nervoso, agitado. Ele sabia que ainda faltava o voto de Dmitri, que não votara, e julgou ter perdido a eleição. Yuri também ficou preocupado. Se o conselho está fazendo uma votação para decidir quem será o novo chefe, que seja Feodor. O traidor, eu não permitirei jamais, pensou ele. Nesse momento, Dmitri pediu a palavra e, para a surpresa de Yuri e dos demais, disse: companheiros, meu voto é para Feodor. Ele deve ser o novo chefe. Tem todas as condições para isso, além de ser o substituto natural de Yuri, que confiava nele como em si mesmo. Quanto a mim, estou bastante desolado com a morte de Yuri Vanilevich e de outros companheiros. Sinto-me sem condições de prosseguir viagem com o grupo. Maldito. Com certeza tem outros planos. O que estará querendo fazer? Refletiu Yuri, observando-o, intrigado. E para onde vai? Indagou Feodor, respirando fundo, visivelmente o mais aliviado. Retornarei para minha aldeia. Creio que me curei de aventuras. Percebi que tudo isso nada significa para mim. Tenho, porém, um pedido a fazer-lhes. Feodor, agora como novo líder, concordou, pois faça, caro irmão. O que podemos negar a você, que tanto nos ajudou? Quero levar Ludmila comigo. Afinal, ela amava nosso querido Yuri e agora não tem motivos para continuar com o grupo. Yuri levou as mãos à cintura, revoltado. Então, era isso que ele pretendia. Bem que eu achava que era apaixonado por minha Ludmila. Sem conter-se, avançou para ele aos socos. Cão maldito! Minha mulher não será sua. Ela me ama e jamais me trairá. No entanto, o traidor parecia não sentir o peso de seus punhos. Por mais que tentasse atingi-lo, não conseguia, e Yuri acabou por desistir, afastando-se e deixando-o em paz. Mas sabia porque o safado escolhera exatamente aquele momento para fazer esse pedido. Dmitri não ignorava que tal pedido dependeria de uma decisão do conselho e, submetido à votação, Feodor não teria como negar-lhe a solicitação, uma vez que ganhara a liderança por voto dele, do traidor. Dmitri fez uma pausa, olhou cada um e perguntou, qual a decisão do conselho? Rapidamente, cada um deu sua opinião, aprovando o pedido. Ele agradeceu efusivamente. Percebeu, pela fisionomia fechada de Feodor, que este não tinha gostado da decisão, porém nada podia fazer. Além disso, sabia que devia seu cargo de líder a Dmitri, que, se quisesse, seria o novo chefe, e Feodor não queria correr o risco. Amuado num canto da tenda, desanimado, Yuri ouvia a conversa deles sem interferir. Ficou decidido que Dmitri e Ludmila iriam com o grupo até a próxima cidade, onde colheriam informações a respeito das condições da ponte, se já estaria dando passagem.
Seria temerário voltarem pelo mesmo caminho, que sabiam estar dominado por salteadores, sujeito a novos ataques. E se o rio transbordou e não der para atravessar a ponte? Perguntou um dos conselheiros. Só nos restará permanecer na cidade e esperar o rio baixar, o que, certamente, não deve demorar. Ficou decidido que Dmitri e Ludmila prosseguiriam viagem até a cidade com o grupo. Lá chegando, foram informados de que a travessia da ponte fora normalizada. Eles despediram-se dos novos amigos e continuaram viagem, agora sozinhos, em retorno à aldeia nos Urais. De uma forma que não sabia explicar, Yuri parecia sentir que Dmitri estava satisfeito, intimamente. Sabia que ele regozijava por ter conseguido realizar o que planejara. Livrara-se de Yuri, mantivera a amizade dos cossacos, e sua amada Mila voltara para seus braços, agradecida. E, de quebra, ainda saíra como herói desse trágico episódio. Yuri, ao perceber o que se passava pela cabeça do traidor, sentiu-se mal. Ao mesmo tempo, tinha consciência de que não adiantava reagir, pois ninguém parecia notar sua presença, ignorando-o por completo. Enojado de tudo, percebeu-se extremamente cansado, e a ferida doía-lhe horrivelmente. Deixou a tenda e procurou uma árvore, deitando-se debaixo de sua copa, afastado de todos. Ali, vencido pelo sono, voltou a dormir. Certo dia, Yuri despertou repentinamente. A ele, parecia que alguém o chamava. Quanto tempo teria dormido? Viu-se atraído para certo lugar. Olhou em torno. Que lugar seria aquele? Percebeu estar no meio de uma estrada. A cerca de uma centena de passos, notou Ludmila chorando, de cabeça baixa. Era a voz dela que ouvira, agora não tinha nenhuma dúvida. Viu Dmitri que, um pouco além, recostado num tronco de árvore, a observava, decepcionado. Tanto lutara para retornar à sua aldeia, nos Urais, e ficar com Ludmila, mas sentia-se desesperançado. Esperava que ela mudasse de comportamento, tornando-se mais receptiva aos seus carinhos. No entanto, apesar de seus esforços e do passar do tempo, Mila não voltou a ser o que era. Vivia chorando, de cabeça baixa, como se consumida por secreta dor. Os dias e noites passavam, e ele não conseguia aproximar-se dela como gostaria. Ela não era mais uma donzela, tinha pertencido ao cosaco Yuri. Por que não poderia ser dele também? Ele era um homem honrado e casaria com ela ao chegarem à aldeia. Não havia o que discutir. Afinal, agora ela era dele, e ninguém mais a roubaria. Às vezes, tentava abraçá-la com carinho, mostrando-lhe o quanto amava, porém ela se esquivava. Sempre triste e calada, permanecia indiferente ao que se passava a seu redor. Yuri não entendia como podia saber o que se passava no íntimo de Dmitri, porque conhecia os sentimentos dele. Entendeu que o traidor tinha resolvido fazer mais uma tentativa de aproximar-se de Ludmila. Viu Dmitri chegar perto dela para conversar, trazendo-lhe algo para comer. Querida Mila, você precisa fazer um esforço para alimentar-se. Está pálida e enfraquecida. Não pode continuar assim. Ela puxou o chale, cobrindo a cabeça, e murmurou com voz desalentada: Deixe-me, Dmitri. Cuide de sua vida. Você nada pode fazer por mim. Quero morrer. Não, Mila, eu jamais permitirei isso. É um absurdo o que está dizendo. A vida continua. Yuri morreu, mas você é muito jovem e merece ser feliz. Não posso. Não vê que estou desonrada. Pertenci a um homem e tudo se acabou para mim. Não serei aceita em lugar algum, nem pelos amigos de nossa aldeia e nem mesmo pelos meus pais. Não. Nada acabou para você. Eu estou aqui. Sempre a amei, e, para mim, nada mudou. Quero casar-me com você. Apesar de acostumado a não ser percebido por ninguém, Yuri aproximou-se para dar-lhe uma surra, cheio de cólera e de ciúmes, quando notou a reação de Ludmila, que ergueu os olhos, surpresa, e depois meneou a cabeça. Não. Impossível. Impossível por quê? Porque não pode ser minha esposa. Ela desviou o olhar dele, daquele olhar ardente, que parecia devassá-la, como se não tivesse escutado. Inconformado, Dmitri voltou a perguntar:
agora agarrá-la pelos ombros, porque não pode ser minha. Diga. Ela respirou fundo e, lentamente, levou a mão à barriga. Dentro de mim existe uma vida. Perplexo, ele largou-a, dando um pulo para trás. Não. Não posso acreditar. Ela está esperando um filho daquele miserável, ladrão de donzelas indefesas. Você quer dizer? Yuri morreu, mas trago um filho dele aqui, em meu ventre. Ao ouvir aquelas palavras, Yuri fitou enternecido e aproximou-se para enlaçá-la em seus braços, cheio de amor. Jamais pensara na possibilidade de Ludmila estar esperando um filho seu. A reação do outro, porém, fez com que estacasse admirado. Dando outro pulo para trás, Dmitri apertou a cabeça com as mãos, incapaz de aceitar o que ela lhe dizia. Com os olhos vermelhos, estupefato, ele reagiu cheio de desespero, gritando: "Você não podia ter feito isso comigo. Não podia. Maldita!" Yuri percebeu que ele estava alucinado, fora de si, e o olhar ardente e apaixonado fora substituído por uma expressão de ódio, causando medo em Ludmila, que se encolheu. Dmitri, que sempre fora um rapaz gentil, delicado e atencioso, agora mostrava uma face que ela não conhecia. Ele continuou falando: "Depois de tudo que fiz por você. Depois de tudo que sofri por você. Tem ideia do que passei para encontrá-la? Do que sofri nas mãos daqueles cossacos?" Em pranto, agora ajoelhada e de mãos postas, ela suplicava: "Por Nossa Senhora de Kazan. Perdoe-me, Dmitri. Perdoe-me. Não pensei que estivesse tão ferido. Mas não tenho culpa. Simplesmente aconteceu." Desnorteado, com a cabeça fervilhando, ele revirou febrilmente sua bolsa, até encontrar o que procurava, uma garrafa de bebida, que se pôs a beber, completamente alucinado, chorando e falando sozinho. "Perdoe-me, Dmitri. Pelos anos que passamos juntos em nossa aldeia que fomos amigos." Prosseguia ela, amargurada ao ver seu único amigo naquele estado. Ao olhá-la, furioso e meio enlouquecido, revidou: "Perdoá-la? Você não merece perdão, criatura vil. Agora, carrega em seu ventre esse miserável, que só quer me atrapalhar a vida." Incapaz de conter-se, ao vê-lo referir-se ao seu filho daquele jeito, Yuri pulou sobre ele, agredindo-o com socos e pontapés. O acelerado não sentiu os golpes, porém assimilou a ira, as emanações pesadas, destiladas em forma de agressão. Enquanto isso, em lágrimas, Ludmila defendia seu bebê, dizendo: "Não diga isso, Dmitri. E apenas uma vida que está começando. Ele não tem culpa de nada." "Ainda o defende?" gritou ele, aproximando-se com ódio no olhar. Mila encolheu-se de medo, percebendo a violência que crescia dentro dele. Erguendo o braço, Dmitri deu-lhe um bofetão no rosto. Atingida, Ludmila gritou de dor e rodopiou, sendo arremessada ao solo, quase desfalecida. Completamente descontrolado, o outro abaixou-se e repetiu o gesto, atingindo-a na outra face, enquanto ela tentava arrastar-se no solo para fugir, gritando, desesperada e atônita. E Yuri, igualmente dominado pela ira, sentindo o sangue ferver em suas veias, jogou-se sobre o mujique, atacando-o com furor. Embora o miserável parecesse não sentir os golpes, alguma coisa aconteceu. Dmitri começou a sentir-se mal, arrepios gelados percorriam seu corpo, e uma intensa dor de cabeça o acometeu. Estava assustado. Notou que alguma coisa estranha tinha acontecido quando agredira Ludmila. Então, parou, procurando conter-se e, mantendo distância dela, com gestos bruscos, recolheu as coisas e pegou o cavalo. Depois, com voz rouca, disse: "Fique aí, vadia. Suma de minha frente. Não quero mais saber de você." Apesar da violência e das agressões que sofrera, ao perceber sua intenção, Mila pôs-se a suplicar: "Por misericórdia, Dmitri, não vá embora. Não me deixe aqui sozinha nessa escuridão. O que será de mim? Serei atacada pelos lobos e animais noturnos. Por piedade, não me deixe. Perdão. Perdão. O que é isso? Deixe-o ir, minha querida. Ainda deseja ficar ao lado do miserável que a agrediu."
Ele aqui deveria pedir-lhe perdão. Gritava Yuri, incapaz de acreditar que ela ainda o desejasse por perto. Dmitri, porém, não estava em condições de raciocinar. Montado em seu cavalo, afastou-se, desaparecendo nas sombras da noite, enquanto a pobre moça desesperava-se ao ver-se sozinha. Sem saber o que fazer, ela ficou ali gritando por ajuda, com a esperança de que aparecesse alguém para socorrê-la. Yuri tentou aproximar-se e consolá-la, mas em vão. Ela sentia medo. Então, procurou manter-se um pouco afastado, para não incomodá-la, mas protegendo-a, sem perdê-la de vista. Capítulo 7 – Novos amigos. Durante toda a noite, ela não dormiu, tremendo de medo. Temia que a pequena fogueira se apagasse e os lobos se aproximassem. Não conseguia levantar-se. Todo o seu físico doía intensamente, o rosto, atingido pelos bofetões, os ossos, pela violência do tombo, e a barriga, em que uma dor aguda se instalara, fazia com que ela temesse pela vida do bebê. Por mais que pensasse, não conseguia entender a reação de Dmitri. O que teria acontecido com ele? Que amava, ela sabia de longa data. Todavia, durante o tempo em que permaneceram com os cossacos, jamais mostrara por qualquer gesto, expressão ou olhar o que estava sentindo. Ela ficara grata ao vê-lo preocupar-se em levá-la de volta à aldeia, agora que o seu querido Yuri estava morto, mesmo porque ele sempre a tratara com carinho, respeito e gentileza. De repente, ao saber que estava esperando um filho de Yuri, havia perdido a razão, comportando-se como um louco e agredindo-a brutalmente. O que teria acontecido com ele? Talvez fosse a bebida que subira a cabeça. Ludmila acomodou-se melhor, recostada numa grande pedra, debaixo de uma árvore, e pôs-se a pensar no que fazer de sua vida. Num primeiro momento, acreditou que Dmitri, passado o efeito do álcool, voltaria para buscá-la. Ele pediria perdão e ela aceitaria. Entendia perfeitamente que ele estava fora de seu agredi-la, em virtude da bebida. A uma dor mais forte, levou a mão ao ventre, suplicando a ajuda de Nossa Senhora de Kazan, até que melhorou. Mais tranquila, continuou pensando, temendo a reação das pessoas, e se Dmitri não voltar? Deveria retornar para a aldeia. Como seria recebida por todos? E por seus pais? Ou deveria tomar outro rumo e iniciar vida nova? Exausta, acabou por adormecer. Despertou com o trinado de um pássaro, que estava no alto de uma árvore à sua frente. Havia amanhecido. Com o corpo todo dolorido, ergueu-se e juntou suas coisas, colocando-as do animal, que pastava ali perto. Sentia muita fome, mas nada encontrou para comer, nem mesmo um pedaço de pão duro. Antes de iniciar a viagem, elevou os olhos para o céu e fez uma prece. Estou numa situação na qual não sei o que fazer, que caminho tomar. Senhor Deus, confio no Senhor e em Nossa Senhora de Kazan. Deposito meu destino em suas mãos, e entrego-me aos seus cuidados. Estou pronta a aceitar o que me estiver destinado. Por misericórdia, mostre-me o caminho, Senhor. Assim, mais reconfortada, preparou-se para prosseguir. Porém, a dor e a fraqueza eram tão grandes que não conseguiu montar em seu cavalo. Resolveu ir caminhando, até sentir-se melhor. Sem forças, logo parou para descansar um pouco. E, assim, de trecho em trecho, lentamente foi vencendo o trajeto. Quando chegou em determinada região, entrou numa aldeia movimentada. Bateu à porta de uma isba e explicou sua situação à mulher, terminando por suplicar, por piedade, ajude-me. Estou com fome. Ao ver que a bela jovem estava pálida e quase desfalecendo, a mulher encheu-se de compaixão e trouxe-lhe um prato de comida, um pedaço de pão e uma caneca com água. Ludmila devorou tudo num instante. Quer mais um pouco? Ofereceu a dona da casa, penalizada. Não, agradeço-lhe, respondeu, embora o desejo fosse aceitar. Não queria, porém, abusar da boa vontade dela. Porque uma jovem tão bonita está viajando sozinha. Fui visitar uma irmã de minha mãe que estava doente, e agora estou voltando para casa, justificou-se, inventando a história. Ah! E a sua tia, melhorou? Não, senhora.
Ela morreu. Lamento. Ludmila agradeceu novamente à boa mulher e reiniciou a caminhada. Dias e noites se passavam sempre iguais. Às vezes, ele encontrava pessoas generosas que ajudavam e que até permitiam que dormissem em um abrigo, num celeiro ou num estábulo. Às vezes, porém, passava dias sem alimentar-se, comendo as plantas que medravam na beira da estrada, ou alguma fruta que, por felicidade, encontrasse. Os pés estavam em chagas, e ela os trazia sempre embrulhados em panos. Certo dia, não sabia mais o que fazer. Estava exausta e faminta. Chegou a uma hospedaria, à beira da estrada, e pediu comida. O proprietário, homem rude e ambicioso, propôs: dou-lhe comida, mas terá de pagar-me com o serviço. Aceito, respondeu aliviada, sentando-se. O estalajadeiro, porém, avisou-lhe que primeiro ela teria de dar conta do serviço, e, somente depois, seria dado um prato de comida. No entanto, seu estado de fraqueza era tão grande que, apesar do esforço que fez para executar suas tarefas, não conseguiu. Caiu desacordada, e um criado chamou o patrão. Ao voltar a si, viu o dono da estalagem debruçado sobre ela. Desculpe-me, senhor. Estou muito fraca, murmurou. O homem, que era bastante esperto, sugeriu: já que não conseguiu trabalhar, vou propor-lhe outra coisa. Vejo que tem um belo animal, minha jovem. Venda-me o cavalo e, em troca, darei toda a comida que quiser. Mas, senhor, eu não posso. Como voltarei para minha casa a pé? Meus pés estão em chagas. Isso é problema seu. Se quiser, faça o negócio já. Ludmila não queria desfazer-se do animal, todavia, estava faminta e a ponto de desmaiar novamente. Está bem, senhor. Quanto me oferece pelo cavalo? Dou-lhe comida e 2 moedas. Está bem, aceito, mas quero também um canto para dormir e um par de sapatos. Tudo bem. Zamira, traga comida para a jovem. Bem a tempo. Ela não suportaria ficar mais um momento que fosse de pé. Ludmila sentou-se a uma mesa e aguardou a comida. Quando chegou o prato, comeu com voracidade. Ao terminar, a moça levou-a para o quartinho onde iria dormir. Ludmila deitou-se e apagou. Estava tão exausta que só acordou na tarde do dia seguinte. Foi para a sala de refeições e mandou chamar o estalajadeiro. Vejo que dormiu bastante. Muito bem. Aqui estão suas moedas e seus pertences, como também um par de botinas. Cuide bem de meu cavalo. Não se preocupe. Posso despedir-me dele? Está lá fora. Obrigada. Adeus. Ludmila pegou suas coisas e saiu, protegendo os olhos do sol. Em seguida, procurou o animal. Logo o viu, do lado de lá da cerca. Aproximou-se dele, passando a mão por seu pelumácio. Adeus, meu amigo. Vamos nos separar. Não vou me esquecer de você. Foi um grande companheiro. Obrigada. Adeus. Deu-lhe as costas e começou a caminhar. Ouviu um relincho atrás de si, e voltou-se. Parecia que o animal tinha entendido suas palavras e que também dizia adeus. Agora, realmente, sentia-se sozinha. O cavalo sempre fora um amigo para ela. Fizera-lhe companhia quando não tinha mais ninguém. Enquanto tivera esse amigo, aprendera a confiar nele, a conversar com ele, a sentir-se mais segura enquanto dormia, porque estava por perto. Agora não tinha mais ninguém. Grossas lágrimas desceram pelo rosto. Sentia-se frágil e insegura. Estava só no mundo. Não notou a presença de Yuri que, sempre ao seu lado, muitas vezes, chorava ao presenciar as desventuras, sem nada poder fazer para ajudá-la. Após algum tempo de caminhada, Ludmila não era mais do que sombra do que fora. Tomava banho nos riachos que encontrava. Quase sem roupas para trocar, lavava-as e deixava secar durante a noite, embrulhando-se na pequena manta de lã. Sem os cuidados com a pele e os cabelos, a que antigamente estava acostumada, parecia uma mendiga. Certo dia, encontrou um bando de ciganos e pediu-lhes ajuda. O chefe examinou-a de cima a baixo e indagou o que ela sabia fazer. Eu danço. Respondeu ela. Pois me mostre. Se for útil ao bando, seguirá conosco.
A um leve sinal de Igor, os acordes de uma melodia invadiram o ar. Ele sentou-se, aguardando. Apesar de cansada e enfraquecida, com os pés feridos, embora calçados, Ludmila posicionou-se, desejando dar o melhor de si. Com um sorriso no rosto, ela volteava, e os movimentos da dança atraíram a atenção dos ciganos, que deixaram suas ocupações e aproximaram-se, encantados. Ao terminar, aplausos surgiram de todos os lados. Igor observava, pensativo. Quem é você, bela jovem? Por que viaja sozinha, exposta a tantos perigos? Ludmila fitou o homem à sua frente, cujo olhar parecia devassado intimamente. A princípio pensou em contar-lhe a mesma mentira de que, vez por outra, se servia, porém teve medo. Então, sentou-se ao lado dele e disse, minha história é longa. Temos tempo. Pode falar que eu a escuto. Pois bem. Nasci numa das aldeias de Mujiques Nural. Meus pais. Lentamente, ela contou aos seus ouvintes o drama que vivia, e encerrou, assim, depois da morte de Ivan Ilevich, os cossacos libertaram-me e saí pelas estradas tentando retornar ao meu lar. Os ciganos, emotivos e dramáticos por natureza, ficaram comovidos com a história da bela jovem. Igor propôs, Ludmila, pelo que nos contou, também corre em suas veias o sangue cigano. Venha conosco e terá o amparo de nosso povo. No momento, não estamos indo para aqueles lados, porém somos nômades e chegará a hora em que passaremos por lá. O que me diz? Aceita. Aceito com prazer e agradeço-lhe a generosidade. Aqui, porém, todos trabalham. Você dançará quando for requisitado e ajudará no serviço do acampamento. Depois, alguém a ensinará a ler as cartas. É com acento circunflexo assim que sobrevivemos. Igor chamou uma das mulheres do grupo e murmurou algo em seu ouvido. Soraya fez um sinal de assentimento. Aproximou-se de Ludmila e, com ar arrogante, ordenou, acompanhe-me. Vou arrumar-lhe algumas roupas. Tomará banho e depois vamos sair para trabalhar na vila próxima. Ludmila seguiu-a docilmente até sua tenda. A cigana abriu um grande baú de madeira e remexeu, até encontrar uma roupa que pareceu ser adequada à recém-chegada. Este vestido deve servir-lhe, disse, entregando-o para outra. Ludmila dirigiu-se ao riacho próximo, banhou-se e vestiu-se. Depois, penteou os longos cabelos e sentiu-se novamente mulher, após tanto tempo vagando pelas estradas. Soraya examinou-a. Achou-a muito pálida e abatida. Abrindo uma caixa, dela retirou cremes e produtos de toucador. Coloriu suas faces e seus lábios. Em seguida, abrindo outra caixa, branca e brilhante como o interior das conchas, retirou colares e pulseiras, que colocou em Ludmila. Olhando-a, com ar entendido, exclamou, ah! Está bem melhor agora. Vamos. Temos muito o que fazer. Saíram da tenda e Soraya seguia à frente. Haviam caminhado poucos passos, quando Ludmila desabou no chão. Ao ouvir o ruído do baque, a cigana virou-se e deu com Ludmila desacordada. Acudam. Socorro. A estranha está mal. Um dos ciganos agarrou-a nos braços, transportando-a para debaixo de uma árvore. Imediatamente chamaram Igor. O que houve? A moça está desmaiada, disse Soraya. Talvez esteja com fome. Está tão pálida. Alguém lembrou. É verdade. Como não pensamos nisso? Concordou Igor. Vamos afrouxar suas roupas e tirar as botinas, sugeriu outra cigana, que, imediatamente, soltou os colchetes. Depois, tirou as botinas. Assustou-se diante dos pés dela, bastante feridos e sangrando. Com certeza essa pobre mulher caminhou muito por essas estradas. Uma velha cigana trouxe um líquido e despejou algumas gotas nos lábios de Ludmila. Logo em seguida, ela abriu os olhos e, vendo-se cercada pelos ciganos, ficou surpresa, sem entender o que acontecia. Minha jovem, há quanto tempo não se alimenta? Indagou Igor. Há 2 dias, respondeu num sopro, envergonhada. Compungidos, os ciganos trouxeram um caldo, pão e vinho, para levantar-lhe as forças. Em seguida, como precisassem trabalhar,
deixaram-na aos cuidados da cigana idosa. No acampamento, permaneceram apenas as crianças e os velhos. Tudo ficou tranquilo, e Ludmila entregou-se ao sono benéfico. Horas depois, eles retornaram com o resultado do dia, trazendo comida e moedas. Como a recém-chegada estivesse dormindo, não a incomodaram, deixando-a descansar. Ludmila despertou apenas na manhã seguinte. Ao acordar, abriu os olhos e olhou em torno, estranhando o ambiente. Aos poucos, as lembranças voltaram. Recordou-se, inclusive, de que contara sua vida ao cigano Igor, omitindo apenas que esperava um filho de Yuri Vanilevich. A realidade da gravidez, porém, se impunha. Como manter esse fato em segredo? Logo os ciganos perceberiam seu estado, diante do ventre que aumentaria gradativamente. Não importa, pensou ela, não espero ficar muito tempo com eles. Antes que percebam, já terei dado um rumo à minha vida. Por algum tempo permaneceu no acampamento, sob os cuidados da idosa cigana, que, todos os dias, cuidava dela, renovando os curativos dos pés. Recuperando-se e já podendo andar, Ludmila passou a sair junto com os ciganos para fazer apresentações. Enquanto ela ou outras ciganas dançavam, Igor passava o chapéu, recolhendo as doações. Ao mesmo tempo, outras andavam no meio do povo, oferecendo-se para ler a sorte nas mãos ou nas cartas. Com o passar dos dias, Ludmila começou a gostar dessa vida. Afinal, dançar sempre fora sua paixão e, agora, podia fazê-lo sem problemas. O tempo foi passando sem que ela desse conta. Um dia, ela percebeu que a anciã olhava mais detidamente. Ludmila embrulhou-se no chale, para disfarçar a barriga que já aparecia. Em seguida, viu a velha cigana dirigir-se a Igor, que estava sentado à frente de sua tenda, e conversar com ele em voz baixa. A distância não permitia que ouvisse o que falavam, mas percebeu que ela segredava algo a seu respeito. Não demorou muito, o chefe dos ciganos aproximou-se. Temerosa, aguardou. Igor sentou-se à sua frente. Ludmila, você está prenhe. Como não adiantava negar, ela enfrentou a situação. Estou esperando um filho, sim. Por que não me contou? Quando aqui cheguei, ainda não sabia, Igor. Não tive a intenção de enganá-lo. Igor pensou por alguns instantes, depois considerou, Ludmila, no seu estado, não poderá permanecer conosco. Logo não poderá dançar, e, depois que a criança nascer, será outra boca para alimentar. Espero que compreenda. A vida dos ciganos é difícil, ganhar nosso sustento é trabalhoso. Além disso, temos de guardar recursos, pensando no inverno, quando ficamos impedidos de trabalhar. Ludmila jogou-se aos pés do cigano, suplicando, por piedade, não me mande embora, Igor. O que será de mim? Continuarei dando conta de minhas tarefas e, quando não puder mais dançar, farei comida, lavarei roupas Não, Ludmila. Durante esse tempo, passei a apreciá-la. Tem sido uma grande companheira e nos tem ajudado bastante, assim como nós também ajudamos. No entanto, é regra de nossa tribo, não podemos manter quem não trabalha, a não ser que seja parte do grupo. O chefe fez uma pausa. Sua voz estava rouca, e ele lutava consigo mesmo para não se deixar convencer. Penalizado e com o coração apertado de dor, via a jovem à sua frente, em prantos. Deverá deixar o acampamento ainda hoje. Daremos tudo o que precisa para alimentar-se por alguns dias, e poderá levar suas roupas. Vá em paz. Igor levantou-se e saiu caminhando rápido. Não queria que ela notasse o quanto aquela atitude lhe custava. Ludmila chorou bastante. Depois, ergueu-se, foi até a tenda que dividia com Soraya e colocou num saco algumas roupas que ganhara, deixando as pulseiras e colares, que seriam mais úteis para as ciganas. Tudo pronto, saiu da tenda e caminhou pelo acampamento. Um dos ciganos trouxe-lhe um saco com alimentos, que ela guardou, agradecendo. Os ciganos haviam parado suas atividades. A notícia da partida de Ludmila espalhara-se pelo acampamento, e todos queriam despedir-se dela. Os mais chegados aproximavam-se e entregavam-lhe uma lembrança, que podia ser um amuleto, um par de brincos, um colar,
um lenço, um pente para os cabelos. Somente Igor ausentou-se. Um jovem e belo cigano, que se tomara de amor por ela, chegou-se e, pegando sua mão, propôs: Ludmila, case-se comigo. Como minha esposa, não precisará ir embora. Não posso, Ivan. Agradeço-lhe o carinho e o desejo de me ajudar, porém não posso aceitar sua proposta. Você merece alguém que realmente o ame. Obrigada, meu amigo. Jamais esquecerei de você. Com o rosto lavado de lágrimas, Ludmila percebeu quantos amigos fizera. Saiu do acampamento sem olhar para trás. O coração estava destroçado, em pedaços. Fora uma fase feliz em sua existência. Adaptara-se, perfeitamente, ao modo de vida cigano e sentiria falta da convivência com eles. Continuou seu trajeto, agora sentindo mais do que nunca sua solidão. Nem sabia para onde ir. Quando aparecia uma carroça, pedia ajuda e ia para onde o destino a levava. Outras vezes, era uma caravana que passava, e ela seguia junto. Os meses se passaram. Certa ocasião, começou a sentir-se mal. Dores insuportáveis no baixo ventre. Ao longe, viu as torres de uma cidade. Lutou para chegar até lá, onde encontraria ajuda, mas não conseguiu. Sem poder andar, deitou-se no chão, à margem da estrada, aconchegada à gramínea macia. Lembrava-se da mãezinha que ela tanto amava, do pai, da isba pobre, mas acolhedora, e chorava de dor e de saudade, pensando que, se estivesse em sua casa, teria todo o socorro possível. Nossa Senhora de Kazan, ajude-me. Implorou: não peço por mim, mas por meu filho que vai nascer. As dores aumentavam continuamente, e ela gritava por socorro, sem obter resposta. Até que, a uma dor mais lancinante, gritou e perdeu os sentidos. Quanto tempo ali permaneceu, sozinha? Não saberia dizer. Quando deu por si, ouviu vozes e abriu os olhos. Um casal de velhinhos debruçava-se sobre ela. A mulher viu o recém-nascido que ainda mantinha-se ligado à mãe pelo cordão umbilical. Veja, meu velho, precisamos ajudá-la. Traga-me a faca. A boa senhora cortou o cordão umbilical e enrolou o bebê numa manta que trazia consigo. Em seguida, notou que a mãezinha abira os olhos. Ah! Ela despertou. Como está? E meu bebê? Indagou Ludmila. Está bem. E um lindo menino, disse a senhora, colocando o recém-nascido nos braços da mãe, que chorava de alegria. Como vai chamá-lo? Meu filho terá o nome do pai, George, mas para mim é Yuri. Yuri. Bonito nome. Consegue levantar-se? Precisamos colocá-la na carroça. Não podemos deixá-la aqui, neste ermo, com seu filhinho. Logo vai anoitecer e é perigoso. Ludmila levantou-se, com a ajuda do casal, e deitou-se na carroça, sobre umas cobertas com que o homem havia forrado a madeira. Após acomodar-se, Ludmila adormeceu novamente. Sentia-se fraca, após o esforço do parto. Quando acordou, havia chegado a uma casa pequena e acolhedora. Seus benfeitores ajudaram-na a descer e levaram-na até um quarto, onde deitou-se num leito mácio. Lugubre cheiro de comida invadiu a casa. A bondosa senhora fizera-lhe uma canja, que Ludmila tomou com satisfação. Ao ver o bebê chorar, colocou-o no peito e ele sugou o leite que descia como um milagre dos céus. Ela voltou a dormir e só acordou no dia seguinte. Mais fortalecida, agradeceu o socorro que recebera. Sei que já dei muito trabalho a vocês. Preciso partir, ela disse, embora não muito convencida. No fundo, estava com o coração apertado ao pensar que voltaria a ficar sozinha, ainda mais agora, com um bebê nos braços. Não, absolutamente. Fique conosco por mais algum tempo, Ludmila. Somos sozinhos e sua companhia será um prazer, ainda mais com este lindo bebê. Ludmila respirou fundo. Permanecer numa casa era o que mais queria. Ah! Há quanto tempo não sabia o que era ter uma casa. Bem, se não os incomodo, aceitarei. Obrigada. O casal, Simeon e Judite, trocaram olhares, satisfeitos. Os filhos estavam longe e sentiam saudade da presença dos entes queridos. Além disso,
Ludmila era muito parecida com a filha deles, e se tomaram de amor por ela. Foi um tempo bom aquele. Com o passar dos dias, Ludmila sentia crescer em si o afeto pelos novos amigos, que, na verdade, tratavam-na como filha do coração. Durante esse tempo, ela ficou sabendo que estavam numa pequena cidade, perto de Moscou. Aquela informação atiçou sua curiosidade. Sempre desejara conhecer a grande cidade. Um mês depois, chegou uma carta trazendo mais notícias. Era do marido de Nina, filha de Simeon e Judite, contando que a esposa estava muito doente dos pulmões e desejava ver os pais. Desesperado, o casal resolveu viajar para Novgorod, onde a filha morava. Em meio à confusão que se estabelecera pela notícia, Judite tranquilizara Ludmila, afirmando: "Minha filha, vamos viajar para Novgorod, porém esta casa é sua também. Pode ficar aqui." Ludmila entendeu a generosidade do casal, mas seria impossível aceitar a oferta. Afinal, haviam se conhecido há pouco mais de um mês e não queria abusar da hospitalidade. "Agradeço-lhe, minha boa Judite, mas não posso aceitar. Na verdade, já permaneci tempo demais aqui. Segundo disseram, terão de passar em Moscou. Então, se me permitirem, irei junto com vocês até Moscou, onde ficarei com meu filho. Certamente não me faltará serviço na cidade grande." Assim estabelecido, arrumaram as bagagens e puseram-se a caminho. Após alguns dias de viagem, Ludmila pôde ver ao longe as torres da cidade, sob o fundo azul do céu. Seu coração batia acelerado. Num local onde duas estradas encontravam-se, Simeão fez a carroça parar e avisou: "Ludmila, aqui nos despedimos de vocês. É só seguir por esta outra estrada e chegar a Moscou." Desceram e despediram-se, emocionados. "Minha filha, se Moscou não for propícia a você e quiser voltar para nossa casa, ela sempre estará de portas abertas para recebê-la. Deixamos a chave com nossa vizinha de confiança. Então, não se acanhe. Mesmo que não estejamos lá, a casa é sua", afirmou Judite. Ludmila abraçou-a com imenso carinho. "Judite, você tem me tratado como filha, e eu, que estou distante de minha mãe, agradeço. Obrigada por tudo. Se algum dia precisarem de mim, estarei à disposição. Desejo-lhes uma boa viagem e que encontrem sua filha Nina bem melhor. Assim que tiver um endereço em Moscou, mandarei uma carta contando tudo." Judite beijou o pequeno Yuri, abençoando-o. Ludmila despediu-se também de Simeão, agradecendo-lhe por tudo o que fizera. O casal, com os olhos úmidos, tomou assento na carroça e partiu. Antes de virar na próxima curva, pouco adiante, Judite e Simeão voltaram-se e acenaram com as mãos. Ludmila pôs-se a chorar. Estava novamente sozinha. Capítulo 8. Em Moscou. Depois de algum tempo ali parada, Ludmila entendeu que não poderia ficar no meio da estrada, sujeita a perigos. Encheu-se de coragem, enxugou os olhos e, fitando o pequenino, murmurou com ternura: "Como posso pensar que estou sozinha, quando tenho você, meu tesouro?" Yuri abriu-se num lindo sorriso, parecendo ter entendido as palavras da mãezinha. Ao aconchegá-lo ainda mais ao peito, agradeceu a Deus por tê-lo enviado, pois era seu anjo. Por ele, faria tudo. Quando chegasse a Moscou, não seria difícil encontrar lugar para ficar e um serviço honesto, pensava ela, cheia de esperança e otimismo. Assim, ao aproximar-se da grande cidade, ficou encantada ao ver as ruas apinhadas de gente e o intenso movimento de carruagens. Todos pareciam muito ricos e, certamente, não faltaria lugar onde pudesse ficar com seu filho. Estava cansada, com fome, e sentou-se numa via pública para descansar e amamentar o bebê. Como a fome aumentasse de forma insuportável, envergonhada, mas decidida, ela passou a suplicar aos transeuntes apressados: "Ajude-me, minha senhora. Tenho fome." Ao que a dama, elegante e orgulhosa, lançou-lhe um olhar de desprezo: "Era só o que me faltava. Pois sim. Sendo tão jovem e bela, precisa de trabalho e não de mendigar na rua. Tem razão, senhora. E exatamente o que desejo."
Um serviço para poder manter-me e cuidar de meu filho. Mas a dama que fizera o comentário, desinteressada pelos problemas da pobre moça, já estava longe e nem ouvira a sua resposta. Apesar de não obter resultado, Ludmila não esmoreceu e continuou suplicando ajuda. Os cavalheiros, ao passarem, mediam-na de alto a baixo e faziam propostas indecorosas. Logo as pessoas começaram a ficar incomodadas com a sua presença, desviando-se dela. O sol já estava quase se pondo, e a pobrezinha não sabia o que fazer. Conferiu o saldo do dia, apesar das dificuldades, ganhara 2 pequenas moedas e um pedaço de pão, que comeu esfomeada. Por agora me basta, pensou. Amanhã será outro dia e tenho esperança de que seja diferente. Precisava de um lugar para abrigar-se. Levantou-se e caminhou pelas imediações. Encontrou uma viela, onde um prédio formava uma reentrância que serviria para passar a noite, protegida do vento e do frio da madrugada. Recobriu a pedra fria com uma manta, ajeitou-se como pôde, amamentou o pequeno, agasalhou-se com a manta que Judite lhe dera e, logo depois, exausta, entregou-se a sono. Acordou assustada, com o ruído das carroças que levavam produtos para o mercado. Esfregou os olhos. Num primeiro momento, não entendeu o que acontecia, até que a lembrança voltou. Então não era sonho. Estava realmente sozinha, numa cidade grande e completamente desconhecida. O que fazer? O bebê espreguiçou-se e chorou de fome. Ludmila deu-lhe o peito e, imediatamente, ele se aquietou. Precisava trocar suas roupas sujas. Se estivesse numa estrada, certamente encontraria uma fonte ou um pequeno regato para lavado. Na cidade, porém, onde encontrar água? Ludmila resolveu caminhar pelas ruas. Afinal, numa cidade como Moscou, certamente haveria uma bica de água em algum lugar. Andou por algum tempo, admirada dos prédios, dos monumentos, das estátuas, até que viu, ao longe, um repuxo de água. Apressou o passo e, chegando perto da fonte, que não era grande, viu, na única parede, a cabeça de um leão que o despejava água pela boca e formava uma piscina no meio das pedras. Ficou maravilhada. Lavou o bebê e trocou suas roupas. Achou que o local, bastante movimentado, seria bom para ficar. Permaneceu por ali, suplicando a ajuda dos transeuntes. Embora o resultado não fosse grande coisa, no final do dia sempre tinha o que comer. Tornou-se uma moradora de rua. Com o tempo, passou a conhecer um pouco da cidade, já não se perdendo em suas vielas. Serviço, nada. Agora, Ludmila lavava suas roupas e as do bebê na fonte, estendendo-as para secar em um muro, gradil ou qualquer outro lugar banhado pela luz do sol. Certo dia, uma mulher bem vestida, perfumada, de rosto muito branco, cuja pintura exagerada parecia uma máscara, toda coberta de joias, passou em sua carruagem. Em outras vezes, Ludmila já notara a dama, que tinha por hábito fazer sempre aquele trajeto, sem se deter. Nessa tarde, a carruagem passou lentamente, e a dama olhou de forma especial. Aliás, sempre a fitava com interesse, mas nunca se aproximara. Após passar por ela, a dama deu uma ordem ao cocheiro, e o veículo parou pouco mais adiante. A dama apeou e, retornando alguns passos, caminhou com elegância para o local onde estava a Ludmila, que já se esquecera dela, entretida a conversar com seu bebê. Assim, ela levou um susto ao ouvir uma voz de mulher, às suas costas. Que criança linda! Ludmila voltou-se, surpresa, e viu a dama. O que disse, senhora? Gaguejou. Que seu bebê é lindo e também bastante esperto. Tenho passado por esta rua e vejo-a sempre aqui. Onde mora? Não tenho casa, senhora. Vim para Moscou começar vida nova, porém ainda não consegui serviço. Ah! E sua família? Vejo-a sempre só. Seu filho deve ter um pai, por certo. Não querendo dar detalhes de sua vida para uma estranha, balbuciou, não tenho ninguém. O pai do meu filho morreu. Ah! Mas você é tão jovem e bela. Difícil acreditar que ainda não tenha encontrado trabalho. Como se chama? Ludmila, senhora. E, respondendo à sua pergunta,
Afirmo-lhe que é a pura verdade. A todos que passam por mim, peço um serviço, porém em vão. A dama examinou-a com olhos críticos e comentou: talvez seja pelo fato de estar sempre desarrumada. Veja. Você está sempre suja, suas roupas são velhas e seus cabelos sem trato. Vivo como posso, senhora, respondeu ela, envergonhada de sua condição, mas com dignidade. Como se tivesse tomado uma decisão, a senhora indagou com vivacidade: minha filha, sua situação comoveu-me. Se me permitir, creio que posso proporcionar-lhe uma nova vida. Tenho uma casa bastante grande e quartos de sobra. Além disso, poderá dar ao seu filho condições melhores para crescer forte e sádio. Aceita. Com os olhos brilhando de entusiasmo, Ludmila mal podia acreditar em semelhante convite. Claro que aceito! Exclamou, com lágrimas, que desciam pelo rosto. E, ajoelhando-se, beijou a mão de sua benfeitora, que a fitava com um leve sorriso. Foi apenas o tempo de reunir seus magros pertences e aboletar-se na elegante carruagem, com seu filho. A partir daquele instante, a vida de Ludmila sofreria grande transformação. Ao chegar à propriedade onde residia a dama, a jovem não conteve o espanto. Olhava tudo, encantada. Após transpor o enorme portão de ferro trabalhado, transitaram por formosos jardins. Depois, mais ao fundo, sem que da rua se pudesse notar, uma bela mansão, no meio de um gramado, escondia-se, atrás da vegetação cerrada. O cocheiro contornou o caminho circular e parou à entrada da residência. Abriu a portinhola, ajudando-as a descer da carruagem, o que deixou a aldeia Andoral profundamente lisonjeada. Subiram as escadarias e adentraram a construção, o saguão luxuoso, o piso de mármore, as salas diversas que ela entrevia pelas portas abertas, os móveis refinados, os quadros magníficos, os lustres primorosos. Tudo deixava Ludmila boquiaberta. Meu Deus! Não acredito que, depois de ter passado por tantas privações, é aqui que vou morar, neste palácio soberbo. Pois acredite, ma chérie. De agora em diante, esta será sua casa. Venha. Vou pedir umas amigas que cuidem de você. Após dizer isso, aproximou-se de um reposteiro, puxou uma argola, e fez-se ouvir uma sineta. Logo, 5 jovens alacres surgiram, atendendo ao chamado da dona da casa. A senhora apresentou a recém-chegadas belas moças. Ludmila, estas serão suas companheiras de agora em diante: Amanda, Irina, Verusca, Ingrid e Sofia. Ajudem-na a instalar-se e tratem-na muito bem. Estou cansada e vou repousar um pouco, afirmou, tirando o chapéu da cabeça e encaminhando-se para uma das salas. As moças olharam Ludmila, dando voltas em torno dela e analisando-a, com expressão crítica, o que fez com que a jovem e tímida camponesa se sentisse péssima. Baixou a cabeça, humilhada. Era o oposto delas. As jovens, todavia, pareciam acostumadas com esse primeiro momento. Com suas vestes esvoaçantes de cores diferentes, penteadas com capricho e sorridentes, envolveram a nova companheira. Venha, Ludmila, disse Amanda. Subiram a escadaria tagarelando, alegres e divertidas. Logo colocaram Ludmila à vontade. Uma delas afirmou, abrindo uma porta branca com arabescos em ouro: entre. Estes são seus aposentos de hoje em diante. Seja bem-vinda. Encontrará neles tudo o que precisa. Esta porta dá para a sala de banho, e aquela outra é uma pequena sala, mas pode servir de quarto para seu filhinho, onde ficará bem acomodado. Tome um bom banho, descanse e, quando se sentir melhor, desça. Amanhã iremos ajudá-la a arrumar-se. Ludmila estava atônita. Nem sei como agradecer-lhes tanta bondade, a começar pela dona da casa, da quem, aliás, ainda nem sei o nome. Espero poder retribuir de alguma maneira tanta gentileza. As jovens riram, trocando olhares de cumplicidade. Sem dúvida. Madame Trousseau, este é o seu nome. Certamente encontrará uma maneira pela qual possa retribuir o acolhimento que recebeu. Agora vamos deixá-la. Até mais tarde, Ludmila. Assim que as jovens saíram,
Ludmila começou a rir sozinha. Aquele era um verdadeiro milagre. Vendo um nicho com o ícone de Nossa Senhora de Kazan, comum em muitas casas na Rússia, ajoelhou-se e rezou: Senhora de Kazan, ouve minhas súplicas. Este milagre só pode ser seu. Agradeço-lhe a bondade e a misericórdia com que atendeu a mim e a meu filhinho. Ficar-lhe sempre agradecida. Ludmila colocou o filho no grande leito, pensando em como vestido. Nisso, ouviu leve batida na porta. Era um criado portando um grande pacote. Abrindo-o, viu que era a resposta às suas necessidades, roupas de bebê. Imediatamente, deu um banho em Yuri, vestiu e perfumou-o. Em seguida, amamentou-o. Logo o bebê estava dormindo. Dirigiu-se à sala de banho, tirou as roupas e mergulhou na água tépida. Ao lado, vários frascos contendo produtos perfumados, que ela abriu um por um: sais de banho, pétalas de rosas para perfumar a água, sabão perfumado, creme para lavar os cabelos e maciar a pele. Distraída, não se preocupou com o tempo. Depois se enrolou em toalha macia, enxugou-se e passou para o quarto, abriu um armário e encontrou belos vestidos. Pegou um deles, vestiu-se e penteou os longos cabelos negros. Havia chegado muito cansada. As últimas emoções vividas, a mudança para aquele belo palácio, o delicioso banho relaxante, tudo isso fez com que se estirasse no leito macio e acabasse adormecendo. Despertou na manhã seguinte, com a presença de uma criada que lhe trouxe o café da manhã. Bom dia, Ludmila. Madame pede que tome seu desejumo e desça em seguida. A criada passou os olhos pelo aposento, depois se dirigiu até a sala de banho e fez uma trouxa com as roupas velhas de Ludmila e do bebê. Com o nariz empinado e cara de nojo, saiu do quarto dizendo: vou levar este lixo para ser queimado. Ludmila, que não se alimentava desde o dia anterior, estava faminta, fartou-se com tudo que veio na bandeja: leite, chá, pãezinhos doces e salgados, geleia e biscoitos. Quando acabou de comer, fitou com ternura o filho, que ainda dormia tranquilo. Esperou que ele acordasse, amamentou-o, trocou e depois desceu. Ao entrar na sala, viu que as jovens estavam reunidas, conversando e rindo. Madame chamou-a para perto de si. Ludmila, sente-se aqui. Precisamos conversar. Depois, fez leve sinal a uma criada, que se aproximou: leve o bebê de Ludmila para tomar um pouco de sol. A jovem mãe reagiu: não há necessidade. Ele está bem aqui. Não conhece a moça e vai estranhar. Madame Trossot foi firme: fique tranquila, ma chérie. Ele ficará bem aos cuidados dela. Está acostumada com crianças e, além disso, precisamos ensinar-lhe como comportar-se em sociedade. Ludmila conformou-se e cedeu, embora incomodada. Era a primeira vez que o bebê deixava seus braços. Durante aqueles meses, ele sempre estivera com ela, jamais se apartara de seu colo. Porém Madame, ignorando sua reação, já falava com ela e tinha que prestar atenção. Ma petite, minha pequena, no idioma francês. Para apresentar-se em sociedade, é preciso saber como comportar-se devidamente. A partir de agora, irá receber aulas de etiqueta, de postura, de dança, de como se trajar, se pentear e se pintar. Enfim, tudo o que for preciso para transformá-la numa dama. Mas, será mesmo necessário? Sem dúvida. Aqui costumamos receber constantemente pessoas da sociedade. Bem, se a senhora acha que é importante, imprescindível. Amanda, vamos começar a trabalhar. A partir daquele momento, quase todo o tempo de Ludmila era utilizado em aulas e informações. Aprendeu como andar, falar, sentar-se, portar-se à mesa, conversar elegantemente, mas também como tratar do próprio corpo, mantendo a pele macia e perfumada, como cuidar dos cabelos e como penteá-los, depois, como fazer maquiagem, realçando seus traços. Tudo para ser atraente. Além disso, aprendeu também as danças mais usadas nos salões. De sua parte, para espanto das demais, mostrou-lhes que era exímia na dança cigana. Ao final de uma semana, Ludmila estava exausta, porém era outra pessoa, mais alegre, solta,
mais relaxada e muito mais bonita, em virtude dos cuidados que recebia. Ela, que nunca possuiu sequer um traje de festa, sentia-se agora uma verdadeira princesa, tratada com luxo e requinte.